Shivar Panamastu, tudo bem? Eu sou Shaiva Vidinyanacharya. Bom, hoje foi feito um pedido no canal para explicar uma dúvida. Eu vou aproveitar para gravar um vídeo para deixar para vocês, assim fica um registro e também fica um esclarecimento muito importante e eu diria útil, né? Eu achei uma pergunta até inusitada. Uma pessoa me perguntou sobre o Shatrinshat Tatuasandorha. O que é isso? É uma escritura da literatura tântrica de Caxemira, ou literatura agâmica, que são os ágamas, quer dizer a literatura fora da literatura védica. As escrituras de Caxemira não foram reveladas dentro dos Vedas, ok? Ela é distinta. Tem a mesma antiguidade, né? Assim, a mesma teor de ancestralidade, tá bom? Então, o Satrinshat Tatuasandorha, essa pessoa perguntou para tirar uma dúvida, o que era, para esclarecer como era, como seria esse tratado. Bom, o Shaivismo tem um cânone, que é uma composição, né, de divisões de escrituras para explanar os fundamentos que são revelados dentro da tradição, tá? A partir de Caxemira, tá bom? Então, nessas divisões, nós temos os Agama Shastras, Spanda Shastras e Pratyabhignya Shastras. O Satrinshat Tatuasandorha está no Pratyabhignya Shastra. E lá, ele está dentro dessa composição e ele está explanando características da escola do Shaivismo, inclusive das outras escolas. Então, ele tem 21 stotras, 21 estrofes. Parece pequeno. Parece pequeno, mas a questão não é o tamanho da escritura. A questão é a propriedade de composição de cada estrofe. É isso que conta, tá bom? Não é a quantidade, tá? Eu me lembro quando eu escrevi o Ganesha Upanishad, já faz mais de uma década. É um Upanishad do Atharva Veda, para adoração a Ganesha. Ele tem 14 estrofes e eu tive gente que chegou a dizer para mim, olha, ele é muito pequenininho esse livro, né? Como é pequeno, elas não entendem. Eu fiz um formato resumido, uma transliteração resumida, como exemplo, para que vocês saibam. E aí as pessoas chegam, elas não entendem a diferença de um livro comum para uma ciência espiritual. Uma ciência que você pode aumentar ela em 20 vezes mais e multiplicar o conhecimento ali. Eu fiz uma versão de transliteração resumida para que as pessoas possam orar, ouvir e entender algo dessa escritura, dessa oração. Tem 14 stotras. O Satrinshat Tatuasandorha tem 21, com uma propriedade imensa de conhecimento, uma propriedade infinita, se for definir em entrelinhas o que está dizendo nesse Shastra. Então, a primeira parte do Shastra trata do quê? Ele trata de 3 coisas. A primeira parte trata do Shaivismo, das características de escolas do Shaivismo, fora, vou sempre frisar isso, fora das emanações dos Vedas, nas emanações dos Tantras, ok? O Shaivismo ele tem muito essa ideia de balizar, de explanar, fundamentar, assim como o Vedanta tem também. O que é os Tantras? O que são os Tantras? As escolas e suas divisões. E qual manifestação de Shiva é adorada nessas escolas? Todo mundo trata Shiva assim, tudo é Shiva, tudo é universo, tudo é emanação, tudo é não sei o quê. Deixa eu dizer um segredinho para vocês, uma coisinha simples. Shiva, é dito que ele está em todos os locais, que ele é onipresente, mas para cada escola, Shiva é diferente. Tá? Pashupata, a escola Pashupata adora Shiva como Pashupata, não é Shiva. Se adorar Shiva, vai mudar as características da escola. Se adorar Shiva nas características de Caxemira, a escola muda. Por isso que Caxemira é diferente do Vedanta. Tá? Shiva manifestado na Trindade hindu não é o mesmo Shiva manifestado, não é a mesma emanação manifestada na Trindade de Caxemira. Caxemira tem uma trindade própria, assim como o hinduísmo tem uma trindade própria. Por isso são 2 tradições, troncos, reveladas diferentes, ok? Muito distintas. Elas não se divergem na visão monística, né? Só o monismo é a única coisa que não diverge de nada, porque o monismo é o absoluto, é o conhecimento absoluto, tá? Mas, quando descende abaixo disso, tem divergências, tem discussões,
tem debates, tem fundamentos, tem peso para se colocar na mesa, coisas para se explanar como é uma escola, tanto para o lado Vedanta, védico, como para o lado tântrico, tá certo? Então, a primeira parte do tratado explana o quê? Seria, como em português, o culto às manifestações de Shiva, segundo as revelações, né, de cada escola. Nós temos 7 escolas que é descrita em Cachemira, revelada fora da tradição védica. 7 troncos, tá certo? Então nós temos Pashupata, Lakulisha Pashupata, Shaiva Siddhanta, Vira Shaiva, depois tem Nandikeshwara Shaiva, que é uma escola de Nandi, aquele touro, que ele é um pramata, ele fundou uma escola, uma sampradaya. Depois nós temos Rajeshwara, nós temos Trika, que é o Shaivismo de Cachemira, um dos nomes do Shaivismo é Trika, e depois nós temos Visishtadvaita, de Shirikanta. Visishtadvaita tem no Vedanta de Ramanuja, isso é védico. Nós temos um Visishtadvaita tântrico, de uma sampradaya tântrica, ok? Então nós temos 8 escolas, seria assim, 8, ok? 8 eu descrevi para vocês. Essas 8 é falado quem são os fundadores, as manifestações de Shiva que ajudaram a manifestar essas escolas, características das escrituras, características de culto, de procedimentos místicos da devoção, tá certo? Para cada escola é diferente. E é isso que distingue e dá autenticidade para saber o que a pessoa está fazendo. Quem fuma maconha é uma classe de pessoa. Quem não fuma é outra. Quem não fuma e tem conhecimento é outra classe de pessoa, é outra classe de adepto. Então, dependendo da escola, tem características específicas. E tem escolas que nem levam ao conhecimento. Tem escolas que só levam a uma prática de ritual, sexo, álcool, bang, ou tem gente aqui que fuma maconha para adorar Shiva. E nas características do Shaivismo, isso já não é dessa forma, tá bom? Não se leva dessa forma. Hoje tem gente usando daime e adicionando coisas de Shiva dentro do daime, que é uma coisa inconcebível, completamente, porque não há essa prescrição, tá certo? Tem que seguir prescrição. Então, no Tattva Sandorra é um dos tratados que deixa claro o fundamento das escolas do Shaivismo, assim como a filosofia do Shaivismo de Cachemira. Então, primeira parte, descreve essas 8 escolas, as características dessas escolas, as manifestações que deram existência a essas escolas, que não é só Shiva, são manifestações de Shiva, tá? E aí, quando você vai para o Shaivismo de Cachemira, a manifestação de Shiva é outra, distinta de todas essas, tá certo? Inclusive, como eu disse, da Trindade Hindu, que todo mundo chama Shiva. A Trindade Hindu, quem ocupa é Rudra, não é Shiva, tá bom? Então, ele dá a primeira parte dessas escolas, segunda parte, ele fala do fundamento da filosofia do Shaivismo de Cachemira, porque é um tratado típico da tradição do Shaivismo. E como o Shaivismo é tronco, do Shaivismo é que é explicado o que são essas escolas, as divisões, suas manifestações, todos os seres que manifestaram essas escolas tiveram um nascimento, né, dentro do tronco do Shaivismo de Cachemira, todas elas, tá bom? Então, por isso o Shaivismo tem a revelação, né, dentro do cânone. O cânone quer dizer uma composição que dá origem a certas verdades, né, e autenticidade, vamos dizer, peso aos fatos. Muita gente fala de Tantra aqui, mas não tem peso, não tem autenticidade, não tem existência. Tem gente que fala até de Vedanta e não tem existência. E tem gente que dá, porque seguiu um guru, segue escrituras. Uma escola, quando alguém falar de uma escola sem um preceptor, guru tem, porque todo mundo se mete a ser guru, né? Mas sem composição de escritura autêntica, é difícil isso da liga, muito difícil, tá? Porque você tem que ter resolução de procedimento, que não pode ser inventado. Você tem que ter uma escola composição canônica, as escolas ortodoxas, tá? E tem as escolas que não são ortodoxas, é claro.
São as seitas que não têm literatura. Os novos gurus, por exemplo, os famosos, eles não têm literatura. Vocês seguem eles só. Vocês não vão seguir nada de prescrição hindu. Vocês acham que estão seguindo coisa da Índia, mas não seguem nada. Você só segue a ideia de uma pessoa, tá? Então, é isso que uma literatura faz. Ela baliza, ela dá o norte se uma pessoa está bem situada dentro da devoção ou não, tá bom? Dentro de um caminho de iniciático, tá certo? Então, o Satrinshat Tattva Sandorra, a primeira parte é o culto dessas diferentes escolas e a composição delas. Depois, a segunda parte é características da filosofia do Shaivismo de Cachemira, as características da literatura, revelação de adeptos, as divinas manifestações do seu Shiva, porque ela não é humana, de onde nasceu, como nasceu, onde foi revelado isso, que não é humana, essa prescrição, tá certo? Então dá essa segunda parte. Terceira parte do tratado. Terceira parte do tratado fala das manifestações do universo. As manifestações, nós, para existirmos, os nossos sentidos, as pessoas dizem que nós temos 5 sentidos. Para o Shaivismo de Cachemira, nós temos 36. Só que a manifestação material, essa que nos dá, chega até aqui no senso de intelecto, de consciência, para quem tem intelecto, dá 25 sentidos. Se alguém tiver intelecto, distinção de pensamento, discernimento, né? Tem parte das pessoas que não tem discernimento. Então ela falta alguns sentidos. Para quem tem todos, dá 25. A composição da existência material, da manifestação nossa aqui no mundo, tá bom? O Shaivismo dá 36. Então, o Shaivismo dá manifestações supremas, oniscientes, absolutas, muito além de tudo. Por isso é falado em algumas escrituras, né, que Shiva é inconcebível, né? Pensar, definir, né? Quem é Shiva, né? Nós temos uma frase que diz assim: Atinta panchanantavacha mahina vamanasayo. Ou seja, Shiva é manifestado além das suas 5, né? Namah Shivaya. Isso nos tantras dá um entendimento bem vasto dentro das manifestações cósmicas, de quem é ele como absoluto, né? E por isso ele é inconcebível. Quando você passa do Criador, passa dos mundos em manifestações supremas, começa a ficar inconcebível. E também a distinção de saber, de novo, quem que é Shiva aí. Porque às vezes você está adorando uma manifestação, não é Shiva, é Rudra. Às vezes você está adorando uma coisa pelas características que você faz, bebendo, fumando, tomando daime. Isso aí você está adorando, talvez, Pashupata, que é uma manifestação de Shiva para as pessoas com um senso mais carnal, mais animal, né? Mais limitado, obscuro. É Pashupata, não é Shiva. Vocês chamam Shiva, mas não é Shiva. É uma manifestação de Shiva, é uma porção menor de Shiva, tá bom? Então, temos a primeira parte do livro, fala das composições das escolas, pela prescrição do Shaivismo de Cachemira. Depois nós temos fundamento da filosofia e depois temos a prescrição dos 36 princípios de manifestações que nós chamamos de tátuas. Tá? Os princípios de manifestações é onde está contido tudo nos mundos, nos infernos até os mundos mais supremos. Os tátuas quer dizer isso. E isso está composto numa das prescrições desse tratado, que só tem 21 estrofes. É isso que torna os tantras escrituras muito especiais, escrituras assim muito únicas, porque tem tratados que eles são pequenos por conta do monismo, né, por conta das características da escola. Eles são super vastos, é muito intrincado, né, muito fundamentado, muito elevado a composição do sânscrito contida em cada estrofe. Por isso que é importante. São chamados tratados da humanidade, né? São entre um dos tratados da humanidade, o Shaivismo de Cachemira, por conta dessa peculiaridade. Ou seja, ele não é um tratado enorme, grande, né? Se você pegar 21 estotras, vai dar em poucas páginas se ele estiver em sânscrito, em Devanagari. O sânscrito é o que é falado, né? A escrita é Devanagari.
Se for explanar isso pode chegar, assim, no sânscrito isso daria aí umas 10 páginas, nada mais que isso. Se você pegar isso e começar a explanar, isso pode chegar até 500 páginas, 1000, pode chegar quantas quiser. Depende da capacidade do adepto de explanar, do quanto ele quer dissertar, né? E que nível ele tem espiritual e de conhecimento iniciático para isso. É assim que funciona o conhecimento, tá bom? Bom, então eu procurei deixar o mais claro possível sobre esse tratado. Eu vou ver se eu explico sobre os outros também. Com o tempo eu vou explicando, eu vou dando aí vida ao canal para que vocês possam ir tendo, sentindo o sabor disso, né? Assim, degustando. E se tiverem dúvidas, vão perguntando, tá bom? Que aí eu vou esclarecendo para vocês. Om Namah Shivaya.